Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nos últimos programas, nós temos falado sobre a concepção virginal de Maria, ou de Jesus, melhor dizendo. Como que a concepção de Jesus no ventre de Maria se deu em condições que ultrapassam totalmente as possibilidades humanas. O que nela foi gerado, nela vem do Espírito Santo. Assim disse o anjo Gabriel a José, falando de Nossa Senhora. Mateus 1:20. Então, a igreja vê nessa concepção virginal de Jesus o cumprimento da promessa divina que está relatada no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, segundo a tradução grega. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Tradução que depois São Mateus retoma na narrativa referindo-se a Jesus, Mateus 1:23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Nós vimos no último programa, no parágrafo 498, como muita gente chegou a pensar que essa concepção virginal de Jesus fosse algo fantasioso, fosse algum tipo de lenda, uma construção teológica sem pretensão histórica. Vimos como o Papa Bento XVI, no terceiro volume da sua obra sobre Jesus de Nazaré, sai em defesa da historicidade dos evangelhos da infância. De fato, pode parecer também estranho que São Marcos e São João, por exemplo, e todo o resto do Novo Testamento, não falem dessa concepção virginal. Aliás, os evangelhos da infância estão concentrados basicamente em Mateus e Lucas. Marcos e João não falam nada da infância de Jesus, já começam de cara nas tentações no deserto e depois o batismo por João. E o início da pregação de Jesus. São Lucas e São Mateus, ao contrário, vão um pouco antes no tempo. Na verdade, isso é perfeitamente compreensível no sentido de que, efetivamente, a primeiríssima pregação estava muito mais preocupada com o querigma, com o anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os apóstolos saíram já na madrugada de Pentecostes, Pedro, por exemplo, né, dizendo: aquele que vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos. E é graças ao Espírito Santo que ele nos enviou que nós estamos aqui agora. Então, este querigma, inclusive de cunho bastante trinitário, embora ainda não sistematizado, é que foi o objeto da primeira pregação. São Paulo só menciona Maria na carta aos Gálatas. Chegando então à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para libertar aqueles que estavam sujeitos à lei. Então, nesse sentido, é compreensível que Marcos, sendo provavelmente o evangelho mais antigo, ele estava mais preocupado realmente com os mistérios da vida adulta e particularmente do mistério pascal de Cristo. Mateus e Lucas, que se servem de Marcos, eles procuram, através de outras fontes, Lucas, muitos dizem que teve as suas informações diretamente da Santíssima Virgem, por que não? Vão, então, colhendo outras informações, se preocupando, então, com o que tinha acontecido antes do batismo por João, antes das tentações do deserto, antes do início da pregação de Jesus. São João, que é o último dos evangelhos no tempo, ele já vai retroceder ainda mais e já vai falar da pré-existência de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele já existia antes da sua própria encarnação. Então, é compreensível essa ausência dos relatos sobre a infância de Jesus em São Marcos, em São João e
também nas epístolas do Novo Testamento. Quanto a essa acusação de que poderia se tratar de construções teológicas sem pretensões históricas, o nosso catecismo cita São Justino, lá do século II. Então, ali no começo, na virada da igreja, no começo da igreja subapostólica, né, ou pós-apostólica, São Justino vai ser o primeiro dos chamados padres apologetas, né? Antes dele vieram os chamados padres apostólicos, que é o caso de Santo Inácio de Antioquia, que é o caso de Santo Irineu, né? Mas São Justino já vai entrar diretamente nessa controvérsia, procurando mostrar a credibilidade do Evangelho diante dos judeus e diante dos gregos. E São Justino testemunha como que a fé na concepção virginal de Jesus, ela trouxe dificuldades para a igreja nascente, trouxe oposições, trouxe zombarias da parte daqueles que não eram cristãos. Então, para que a igreja iria inventar algo que só iria lhe trazer dor de cabeça? Não. Se a igreja insistiu sempre em transmitir essa verdade, é porque ela via ali uma realidade não apenas teológica, mas também com um fundamento histórico muito sério. De qualquer maneira, o sentido desse acontecimento só é acessível à fé, que vê então o nexo que interliga os mistérios da vida de Cristo. Então, desde a encarnação até a Páscoa, existe um conjunto de verdades que se interligam entre si, né? E sobre as quais nós queremos refletir. E aí Santo Inácio de Antioquia, ele escrevendo aos Efésios, ele vai dar testemunho disso dizendo: o príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria, a virgindade de seu parto, da mesma forma que ignorou a morte do Senhor. Esses três mistérios, a virgindade, a concepção virginal de Jesus, a virgindade de Maria durante o próprio parto, e mais ainda a morte do Senhor, aconteceram no silêncio de Deus. Segundo Santo Inácio, o próprio diabo os ignorou. De qualquer maneira, fica para nós esse convite, já do Concílio Vaticano I, que foi realizado lá no final do século XIX, de que nós somos chamados a olhar essa analogia da fé, ou, melhor, o nexo que existe dos mistérios entre si. Assim também, quando nós vamos interpretar a Sagrada Escritura, é importante ver o nexo que existe das verdades reveladas dentro da própria Sagrada Escritura, a saber o pensamento de um autor, de Isaías, de Oséias, de Paulo, de João, é muito importante, como parte do processo. Mas o conhecimento da doutrina da fé inclui uma visão ampla daquilo que o Espírito foi revelando ao longo dos séculos ao seu povo, através daqueles homens e mulheres que ele mesmo escolheu. Então, com isso nós terminamos esses 3 parágrafos que tratam da virgindade de Maria, mas ainda precisamos ver a maternidade virginal de Maria, também depois do nascimento de Jesus. Talvez algo ainda mais questionado nos nossos tempos pelos nossos irmãos evangélicos do que a própria concepção virginal, que parece-me que é consenso entre todos os cristãos. Peçamos então à nossa Mamãe do Céu que nos inspire nessa nossa caminhada, para que também nós, abertos às inspirações do Espírito Santo, possamos apreender o que o Espírito diz às igrejas hoje. Que o Senhor nos abençoe. Amém.